Bora pro nosso compra ou vende? Bora. Preparados? Então vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Petrobras, Rui Hungria? Eu... Achou que ia escapar, né? eu não compro. Neste momento eu não compro. Então só me resta vender. Só não pode ficar vendido em mais de uma porcentagem grande. Sim. Não, eu vendo porque, assim... Putz, eu venho falando há muito tempo já que eu gosto dos resultados operacionais. Surpreendentemente positivos até em vários casos. Nesse último trimestre não foi o caso, por algumas questões específicas ali de parada de produção, aumento do custo de extração, né? Mas, enfim, não entendo que seja estrutural. Mas a grande questão aqui é a governança, né? Que, assim, nunca foi boa, mas pelo menos a gente via a companhia sendo deixada em paz, digamos assim, nesses últimos anos. E, putz, em 2, 3 dias a gente tem visto muita mudança ali, mudança de CEO. E é um negócio que eu sempre falo, né? Assim, não estou dizendo que o Prats era o melhor CEO do mundo, não estou dizendo que nenhum dos CEOs anteriores eram gênios do petróleo, né? A questão é que a Petrobras é uma empresa que anda bem sozinha se você não atrapalhar o que está acontecendo ali, né? Ainda mais com o petróleo ali em $80 o barril, né? Mas entendo que nos patamares atuais e agora nos patamares que eu digo de valuation, né? 4,5, 5 vezes lucro não é caro, mas pro histórico da Petrobras eu entendo que seja alto. E parece que o governo desta vez está mais apto a atrapalhar o que realmente está acontecendo lá, né? Que era, como eu disse, né? Antes era só não atrapalhar, agora parece que querem atrapalhar. Então, eu não... Eu venderia, por enquanto, vai. Até bater ali nos 30 e pouquinho, aí eu viro a mão. 30 e pouquinho é interessante. Muito bom. Laís. Olha, não é minha praia hoje. Né? São todas 3 ações aqui. Mas pra não dizer que eu não vou participar, cara, eu tenho o bonde dos 3, entendeu? Então, assim, eu gosto da dívida, a dívida lá fora dos 3. Eu acho que nível risco de inadimplência é muito baixo. Você tem ou você compraria? Você já tem, eu tô perguntando. Mas assim, no na caso carteira, que eu vou comprar, né? Que a gente considera que não tem, né? Entendi. Isso. Então eu sou compradora dos bondes dos 3 aqui. Eu gosto dessa dívida atrelada ao governo, apesar da gente ter volatilidade. Eu acho que o risco de inadimplência da Petrobras é quase o mesmo risco de inadimplência do Brasil. Mesma coisa para Banco do Brasil, e a Vale não é a mesma coisa porque a Vale paga menos do que essas outras aqui. Mas eu gosto muito do risco de crédito deles lá fora. Maravilhoso. Você, João? Eu vou me permitir aqui discordar do Rui. Eu já sabia. Vou continuar comprando, mas assim, eu acho que os pontos do Rui são os melhores, na verdade. Os meus são mais frágeis. Eu até escrevi o Diário de Bordo, que saiu ontem, e no Diário de Bordo de ontem eu voltei na questão do home bias, né? Home bias é aquela questão do viés doméstico, né? Você procura sempre comprar aquilo que está próximo, isso vale para o mundo inteiro. Mas lá fora, bom, vale para o mundo inteiro, né? Lá fora, na teoria, os investidores eles também têm um pouco desse viés de home bias. Mas quando você vai no detalhe e estuda, por exemplo, casos específicos, né? Por exemplo, Japão. Quem compra a bolsa japonesa? O japonês compra a bolsa japonesa, mas o japonês sempre mandou dinheiro para fora. E quem vai atrás da bolsa japonesa, que é um investidor estrangeiro, compra as exportadoras japonesas e não compra as empresas locais. Essa questão assim, por quê? Porque você tem menor, vamos dizer, menor assimetria de informação. Você sabe que aquela empresa está exportando, você sabe de onde está vindo. Então, eu vou me permitir fingir que eu sou italiano, eu tenho descendência italiana, eu tenho cidadania, então... e por essa ótica sobre o investidor internacional, eu estou mantendo ou comprando, né, Petro para minha carteira. Porque me parece, olhando
sobre essa distância, que ela vai continuar sendo uma empresa extremamente rentável, nesse primeiro momento. Vai continuar distribuindo algum dividendo, porque se não distribuir, gente, não temos o Brasil o ano que vem. A gente está discutindo até isso hoje de manhã. Assim, qual a chance do Brasil dar certo em termos fiscal se a gente não tiver essa distribuição de dividendos da Petrobras? Zero. Nota zero. E acho que o preço do petróleo também não vem muito para baixo. Então, me parece condições razoáveis para quem está lá de fora, olhando para o Brasil e pensando em investimento no Brasil, comprar o ativo e a ação mais líquida, etc, etc. Então, mantenho por essa razão. E vou um pouco além. Eu assisti um trechinho esses dias, ontem, enfim, num podcast que o Market Makers fez com o Guilherme Afonso Ferreira. Da Teorema. E na época que ele foi lá do conselho e tal, e ele comenta, ele fala assim, a Petrobras é feita pelos funcionários. No final das contas, o que fez a Petrobras se recuperar foram os próprios funcionários. E eu quero ver como que essa nova... Porque vamos lá, né? A hora que o Prats entrou, tava todo mundo com muito medo que ele fosse conseguir pilotar muita coisa lá dentro, e no final das contas, ele não conseguiu fazer muita coisa que o governo queria. Vamos ver se realmente a Magda vai ter essa força toda dentro da Petrobras nos processos decisórios. Talvez a máquina da Petrobras tenha ficado tão poderosa, mas tão poderosa lá dentro, incrustada nos funcionários, e aí são funcionários de carreira que não podem ser demitidos, enfim, tem toda aquela história, que esses caras talvez consigam meio que, sabe, atrasar um pouco esse processo, que vai ver até que por isso o Prats não conseguia fazer. Porque a própria máquina ali dentro não deixou ele implementar um pouco ali do seu modus operandi que ele queria, enfim, que o governo estava pretendendo. Eu tenho um pouco de crença que se realmente o que o Guilherme Afonso Ferreira falou ali valer, eu acho que isso pode acontecer. A gente sabe que dá para acontecer, né? Eu acho bem plausível, mas eu tenho dúvidas se o que esse governo queria que o Prats implementasse não foi implementado pela vontade do Prats, pela força da máquina que você está falando, né? Ou pela complexidade da máquina, porque por mais que ele quisesse implementar uma empresa desse tamanho, que é a maior empresa do Brasil, diga-se de passagem, em 1 ano e meio você não consegue sentar na cadeira. Exatamente. Né? Então, eu realmente não sei, né, qual dos 3 casos é. Se é falta de vontade, se a máquina é muito poderosa, ou se realmente não deu tempo. E pense numa pessoa um pouco mais inábil em conduzir processos. Então, pode ser. Mas, assim, um desses cenários aqui, né, eu acho assim, só o fato de não ter dado tempo, por exemplo, ou, e aí vai ter tempo, ou o fato de não ter tido vontade, e aí foi colocada uma pessoa que supostamente está mais alinhada, né, com o governo. Eu acho que esses 2 cenários, assim, são riscos grandes, né? Porque até o próprio Ministério da Fazenda reforçou esse seu ponto, João, que para eles é do interesse deles manter a política de pagamento de 45% do fluxo de caixa livre em dividendos. Agora, então, assim, assumindo que o 45% vai ser mantido, a dúvida é sobre o fluxo de caixa livre. Se essa agenda for implementada da forma que o governo quer, esse fluxo de caixa livre vai cair, né? Agora, tem uma chance razoável de não ser implementada, mas eu acho que o risco, né, o que pode acontecer com a ação se for implementada é muito grande. Então, eu acho que o preço atual não comporta esse risco, né? Então, eu não dormiria tranquila. Então, por isso eu vendo. É isso. Assim, só lembrar que aqui a gente não pode ficar em cima do muro. Nesse momento, eu não acho que está caro para você fazer um short, né?
Então, assim, pra Isso. mim, eu ficaria neutro. Sim, sim. Só que aqui você nos obriga a Eu tomar não. uma decisão. Então, Eu Na não. semana que seria vem você vendido. pode voltar e mudar tudo. Olha, esse formato foi um formato decidido de uma forma colegiada. Entendi. E o meu voto não foi vencedor. Teve dissenso, igual no Copom. Teve. Sim. Teve dissenso, mas aqui por motivos técnicos, não políticos.